aconteceu em si é que os Estados Unidos colocou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros com a ideia, gente, única de pressionar o Brasil. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Preste atenção nessa análise bombástica. Como vocês viram, o governo Trump dos Estados Unidos ataca a economia brasileira, taxando em 50% o aço e o alumínio brasileiro. Clareza o que está acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, tá bom? Então vamos lá. O que aconteceu em si é que os Estados Unidos colocou uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros com a ideia, gente, única de pressionar o Brasil. E por dois motivos, eles alegam, né, nessa carta que eles mandaram aqui pro Brasil. É que o Brasil tomou uma decisão jurídica que não é certa, que é certa é o que eles acham. Sendo que, gente, tem um ponto importante aqui, é que o Brasil é um país soberano. Nós temos uma Constituição, certo? E dentro dessas 4 linhas é que tudo é decidido e julgado. Julgado e decidido. Então, nenhum país estrangeiro tem jurisprudência ou autonomia, gente, sobre as decisões que são tomadas no Brasil. Então, imagine tentar utilizar a economia como uma moeda de troca, uma barganha política, inclusive. Então, o Brasil fez certo, se posicionou, falou assim, olha, nós temos leis, instituições, não vamos aumentar a pressão. E o segundo ponto é que eles disseram que só os Estados Unidos que se lascavam nessa relação comercial, que o Brasil, olha, era venha nós o vosso reino nada. Como assim? Porque, gente, eles têm uma balança comercial superavitária, os Estados Unidos. Gil, que é superavitário. Imagina que você tem 10 bombons para vender, eu tenho 10 bombons para vender. Eu vendo para tu, vendo para mim. Estados Unidos e Brasil. O Brasil comprou os 10 bombons dos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não compraram só 5 bombons do Brasil. Quem se lascou no final das contas? Por quê? Os Estados Unidos deu melhor, porque tinha 10 bombons, vendeu os 10. O Brasil só vendeu 5 bombons e ainda comprou 10. Então, basicamente, o que acontece? Os Estados Unidos, superavitário, vendeu mais do que comprou. Brasil, deficitário. Entendeu? Por quê? Porque comprou mais do que vendeu. Então, nessa relação comercial, os Estados Unidos eram o maior beneficiário. Era o que mais se beneficiava dessa relação comercial. Só que eles estão alegando que não, que quem se beneficiava era o Brasil. Oxente, não estou entendendo. Então, basicamente, esse é o cenário do que está acontecendo. Os bolsonaristas ficaram do lado de Trump, mas as redes sociais deram uma resposta surpreendente que vocês vão ver aqui a partir da minha análise. Professor Djalma Cremonese, analisando o cenário político, o professor compilou aqui algumas informações que eu vou falar para vocês dessa grande surpresa que é das redes sociais que eu vou analisar aqui. Primeiramente, Lula respondeu firme, o Brasil não é quintal de ninguém, preste atenção, e a internet explodiu com o hashtag Respeita o Brasil. Vamos analisar aqui 5 pontos, mas isso eu peço para vocês já se inscrevendo, comentando, e muito obrigado a vocês que têm prestigiado o professor aqui se inscrevendo. Continue apoiando o professor. Primeiro, o Trump ataca, mas um economista Nobel da Paz, o Krugman, denuncia. Taxa contra o Brasil é política e vingativa. O Paul Krugman, que é um Nobel da Economia, disse: sobre o aspecto econômico, não há nenhum tipo de justificativa. Isso é puro abuso de poder e é motivo de impeachment. Então, o Trump, em razão dessa tomada de atitude com o Brasil, pode sim sofrer o impeachment. E aqui no Brasil, o Lula reage com altivez e soberania, dizendo assim: aqui ninguém vai impor de fora para dentro sem nenhum tipo de reciprocidade. Então, o povo apoia. Responderemos na mesma moeda. É equiparação. Outra questão é a reação popular massiva, que é surpreendente nas redes sociais. E atenção agora para essa surpresa. 78% das postagens nas redes sociais do X são de repúdio a Trump e os seus apoiadores bolsonaristas. Isso significa de 10 postagens, 8 são contrários a Trump e contrário também aos bolsonaristas. Só 12% defende a taxação americana. Esses 12% são os bolsonaristas radicais, os deputados, senadores da família Bolsonaro, né? Esses os vira-latas radicais mesmo. Redes sociais em peso está com Lula, com hashtag Respeita o Brasil, hashtag Estamos com Lula, hashtag Eduardo Bolsonaro, traidor do povo brasileiro. E aí entra o meu terceiro ponto da argumentação: Eduardo Bolsonaro lesa a pátria, ele está em Miami conspirando contra o Brasil, usa a diplomacia para tentar salvar o seu pai, né? Seu pai agora, estão dizendo até que vai fugir para os Estados Unidos, vê na iminência de ser preso, bateu o desespero.
Ele condiciona relações com os Estados Unidos, a anistia de Bolsonaro. O que tem a ver um político, sendo que todo o povo brasileiro vai pagar em decorrência de uma pessoa, e o povo está reagindo, dizendo que ele é um mamador da grana pública, deputado ou agente estrangeiro. Outro aspecto que gostaria de falar aqui é sobre Tarcísio, um governador de São Paulo, governador ou é um vassalo? Interessante que Tarcísio também saiu em defesa do Trump. Interessante que o estado de São Paulo, que vai sofrer mais com as taxações pela questão da exportação do polo metal mecânico, né, ou polo da indústria de aço, ele vai sofrer e ficou do lado do Trump. Mas um detalhe, aquele Make in Estados Unidos, aquele do boné, ele já apagou dos seus históricos. Ele defende o Trump, não o Brasil, atacou o Lula ao invés de proteger São Paulo, mas o Fernando Haddad entrou na jogada, ele chamou o Tarcísio, presidente, candidato ou é um vassalo? A vassalagem acabou em 1822. Então Tarcísio está do lado errado da história novamente. E o Lula representa a soberania de sempre. O Brasil tem instituições fortes, não aceitaremos tutela de ninguém. Parece que o Brasil, Lula tem um aspecto de estadista, de defesa das nossas riquezas, da defesa das nossas instituições, agindo como estadista, enfrentando o Trump. Que primeiro nós vamos tentar negociar, mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Quem está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. O que não pode é ele pensar que ele foi eleito para ser xerife do mundo, ele foi eleito para ser presidente dos Estados Unidos. Ele pode fazer o que ele quiser dentro dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, quem manda somos nós, brasileiros. Com coragem, o povo está apoiando o Lula, sim. Brasil de pé, não de joelhos, chega de subserviência bolsonarista. Me parece que essa questão dos bolsonaristas foi um grande tiro no pé. Nós estamos nos organizando em termos de nacionalidade e eu acho que o bolsonarismo assim deu de mão beijada uma pauta comum aos brasileiros de nacionalismo e não surpreenda-se se Lula terá vitória já no primeiro turno das eleições de 2026. Para fechar, Trump ataca, Eduardo e Tarcísio traem o Brasil, Lula defende, Paul Krugman denuncia que pode haver impeachment, o povo responde alto e claro nas redes sociais, respeita o Brasil, estamos com Lula, Bolsonaro na cadeia. E se você quiser montar uma legenda aí, você pode botar também Bolsonaro preso, estamos com Lula, para a gente viralizar também aqui nas redes sociais. Muito obrigado e conto com o compartilhamento de vocês desse vídeo. Até logo mais.